Se acaso, pode colocar a apresentação? Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer ao Clube Naval pela oportunidade, pelo convite de estar aqui diante desse público tão seleto. Saibam todos que eu considero isso uma enorme honra e estou aqui com muito prazer para vir fazer essa apresentação que nos é tão sensível à nossa vida de cidadãos. Agradeço e também as palavras do nosso almirante Lima. Realmente eu devo muito à Marinha. Pela Marinha eu fiz meu mestrado em computação na Unicamp, conforme segurança da informação, fiz meu doutorado em Comércio e Crítica pela Universidade de Londres, passei 10 anos no Centro de Análise de Sistema Trabalho, onde tive a oportunidade de fundar a divisão de tecnologia e conviver com pessoas de altíssimo nível. Também devo a todos os meus colegas da Marinha pelo constante apoio, força e troca de ideias para a gente poder evoluir. E é uma forma mínima que eu vejo de retribuir, sempre que possível, dividir isso com os colegas. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, que apesar dos meus títulos, eu não sou o dono da verdade. Eu queria promover um debate, eu queria que todos participassem, fiquem à vontade desde já para externar seu pensamento, vamos fazer uma coisa bem interativa, tá bom, pessoal? Só um momento. Segundo, que eu tenho muito a aprender com os senhores também, tá? Então, por favor, não me furtem dessa oportunidade de aprender com os senhores, ok? Muito obrigado. Então, vamos dar início à nossa apresentação chamada Segurança da Votação Eletrônica Brasileira, uma análise crítica. A ideia surgiu de uma entrevista que eu dei recentemente com uma TV chamada France 24, uma TV francesa, e por acaso eu comentei isso com o nosso vice-presidente, e ele falou: Paruso, transforma a entrevista que você deu para essa TV francesa uma palestra para o Clube Naval, que é a ideia dele. Então, o mérito, ou então, no final, se você não gostar do mérito, infelizmente é do almirante Lima. Mas, diante desse cenário, tem outras coisas que eu faço também atuo de forma voluntária. Eu sou vice-presidente da Cloud Security Alliance Brasil, que é uma entidade voltada para a segurança da computação em nuvem, e também sou desde 2006 diretor da ISACA, Information System Audit and Control Association, e também sou CEO da minha empresa MPC Cyber Security Awareness, uma empresa de conscientização em cibersegurança, segurança cibernética. Ok? Pode avançar, por favor? Slide. Nós iremos abordar os seguintes tópicos. Acho que eu consigo controlar. Pode ser mais um, por favor. Fala um pouquinho sobre o que acontece antes das eleições. Como é que se dá o funcionamento do processo eleitoral. É importante recapitular isso, porque ao longo da explanação a gente vai apresentar aonde se encaixam algumas fragilidades e vulnerabilidades encontradas nesse processo. Vamos falar sobre aspectos da segurança da urna eletrônica. Pois não, pode falar, senhor. Como é seu nome? Comandante Paruso. Sou eu, pois não. Você se incomoda de dobrar a distância entre seu rosto e o microfone? Ah, boa ideia. Assim? Tira a Deixa eu melhor assim, ficou mais suave. É que cada microfone tem uma característica, é verdade. Assim ficou melhor? Ah, muito obrigado pela dica, é disso mesmo. Então, vamos falar sobre a segurança da urna eletrônica, a diferença entre as gerações de máquinas de votação, voting machines. Falaremos também sobre o teste aberto de segurança realizado em 2012, o caso, bem rapidinho, o caso do hack em adolescente, e a urna atual, a pergunta que não quer calar: está obsoleta? E a urna atual é insegura? Pois bem, antes das eleições, como é que funciona o processo eleitoral brasileiro? Opa, vou deixar que eu vou tocar no estacionamento. Primeira coisa, somos todos cadastrados, né? Temos o cadastro de eleitores, começa com o cadastro regional, o cadastro que acaba sendo, depois, virando o cadastro nacional de eleitores do TSE. Até aí tem uma novidade, todos sabem disso. Quando há mudança de endereço, quando há mudança de qualquer coisa, a gente tem que comunicar nossa zona eleitoral. Depois nós temos o registro dos candidatos, né? Cada partido político apresenta seus candidatos e estabelece o registro das candidaturas. Em seguida, nós temos a preparação dos sistemas eleitorais. Os sistemas eleitorais é formado por um código-fonte, ou seja, o código que é o programa que roda nas urnas eletrônicas, em todo o sistema de votação eletrônica.
e esse código fonte, ele gera, quem é da área de informática sabe o que eu estou falando melhor, gera um programa executável, que pode ser executado, e ele recebe uma assinatura eletrônica digital, composta do quê? Isso aqui é o valor hash, que equivale ao dígito verificador do nosso CPF, por exemplo, os 2 dígitos. É que, a partir do hash, eu não chego no que ele assinou, mas a partir daqui eu sempre consigo reproduzir fielmente e sempre tem que bater esse hash. Se eu mudar um bit aqui no executável, eu não consigo mais reproduzir esse hash. Isso é uma garantia matemática que faz com que... E se eu pegar esse valor hash e aplicar uma assinatura digital, eu garanto que ninguém mexeu nisso aqui. Mas qual é a garantia? Então eu começo a reflexão da segurança aqui. Qual é a garantia que eu tenho nisso aí que o SE alardeia os 4 meses? A garantia que eu tenho é o seguinte, é que uma vez que o sistema tenha sido preparado, tenha sido envelopado, tenha sido distribuído para as mais de meio milhão de urnas que nós temos no Brasil, ele não poderá ser alterado sem que haja uma percepção dessa alteração. E se houver uma alteração, o sistema é preparado para não executar. Tá? Aí a primeira pergunta que fica é o seguinte, isso é um atestado de segurança? Ele é um atestado de integridade, garante a integridade que ninguém mexeu nada naquele programa executável, ninguém mexeu uma linha. Agora, eu garanto que não tem nenhuma porta dos fundos naquele sistema? Não. Eu garanto, inclusive, que se tiver uma porta dos fundos, eu garanto que terá em todas as 500 milhões de urnas, as 500 mil urnas que são distribuídas no Brasil. Isso é o que eu garanto. É que ele não garante segurança intrínseca do programa. Garante que o sistema não foi mexido depois de ter sido preparado. Agora, essa garantia absoluta, eu vou responder que não. Há jeito de burlar isso com a urna atual, com o sistema atual? Então, dando continuidade. Daqui a pouco eu explico como. Ocorre em seguida a gravação de mídias. Nós temos o Cadastro Nacional de Eleitores, do lado de cá, que entra municípios, nova sessão. E aqui do lado de lá nós temos rede de candidaturas, né, dos candidatos, por município de sessão, que são todos condensados, e eu gero o que a gente chama de flashcard, que é uma memória. Esse cartão de memória, ele pode alimentar um conjunto de urnas, para dar o sopro de vida inicial nas urnas com esse tipo de informação. Pois bem, a urna eletrônica, aí que ela entra, eu dou o sopro de vida nela com aquele cartão de memória chamado flash, é uma memória flash, é um microcomputador, no fundo o que ele é? É um microcomputador de uso específico composto por um terminal de mesário, um microterminal, esse aqui, e nós temos onde o eleitor é identificado pelo seu número, seu título eleitoral e é autorizado a votar. Esse aqui é o que habilita essa máquina. Para quem votou aqui no Clube Naval, só para vocês saberem, a nossa empresa que fez o sistema de votação do Clube Naval. Tá? E a gente procurou simular o mais próximo possível do funcionamento da urna. Claro, a gente não quis copiar as vulnerabilidades, a gente procurou fazer um sistema seguro. E a gente procurou fazer também uma coisa simulada. A gente pegou um computador e colocou, fazendo um papel disso aqui, que seria o terminal do mesário. E tem um outro computador que a gente simulou o terminal do eleitor, que é aquele que entra na cabina aqui fechada e faz a votação. Lá que é registrado numericamente o voto. E aí, estamos acompanhando? Muito bem. Aí, em seguida, como é que se dá a carga nas urnas eletrônicas? Lembra aquela memória flash que eu mostrei anteriormente? Ela é inserida aqui atrás, na urna eletrônica, e ela é lacrada, claro, quando havia nenhuma alteração, e só é deslacrada na hora que vai ser inserida na urna. Pois bem. Nós temos aqui, o que é carregado? Nós temos a tabela de candidatos, que entra o nome do candidato, número de sigla do partido, tabela de eleitores daquela sessão, e o próprio programa da urna eletrônica, o software que roda a urna eletrônica. E nós temos também o que a gente chama de tabela de correspondência, né, de municípios da sessão, código da urna eletrônica, código carga, data e hora, e o código verificador, que é o código hash, aquele que eu mostrei, que teoricamente garantiria que não houve alteração ou alteração do programa. E, em seguida, é emitido, depois que entra na urna, é emitido o comprovante de carga, dizendo que a urna foi carregada. O que isso significa essa tal de tabela de correspondência? Após a carga, a tabela de correspondência é publicada na internet.
É importante isso, faz parte da lisura do processo haver uma publicação na internet dessa tabela de correspondência. E são cadastradas, assim, todas as urnas válidas, não somente as que são usadas na votação. Tem as que são chamadas de contingência, aquela que fica em stand-by, aguardando o caso de emergência. E tem aquela também, e tem a mesma receptora de justificativa eleitoral que também é cadastrada. Até aqui estamos acompanhando? Além disso, nós temos o lacre físico da urna, que é lacrado fisicamente com um conjunto de, eles chamam de adesivo microserrilhado, emitido pelo TSE e assinado pelos líderes da sessão eleitoral. Nós temos esse lacre, aonde fica esse lacre? Na tampa do pendrive, que substituiu o antigo disquete. Nós temos a tampa do cartão de memória, aquela memória flash que eu mostrei, no gabinete, no microterminal, aquele que o mesário faz uso, na tampa do conector do teclado alfanumérico e também ou da porta USB, conforme o caso. Pois bem, porta USB todo mundo sabe o que é, né? Aquela porta que a gente coloca quadradinha que fica do lado do computador da gente. A gente coloca o pendrive. Como é que ocorre o processo de votação? Após as 7 horas do dia da eleição, a urna eletrônica é então finalmente ligada. Tem que perceber que toda uma preparação começa 180 dias antes até chegar o dia dele. Na presença dos mesários e fiscais do partido político, é emitido em cada sessão eleitoral um relatório de zerésima. O que significa isso? É um atestado de que a urna foi zerada, que não há nenhum voto pré-colocado lá de forma espúria. É uma zerésima. É isso aqui, ó, zerésima, é um relatóriozinho que contém toda a identificação daquela urna e comprova que nela estão registrados todos os candidatos com 0 votos. Até aí, estamos acompanhando. Após as 8 horas, então, é iniciada, do dia da votação, é iniciada a votação. O mesário, então, faz o quê? Recebe do eleitor o título eleitoral, ou a identidade, né? Digita o número do título no terminal do mesário, identifica o eleitor por meio de nome mostrado na tela do terminal e autoriza a votar. Pressiona a tela, confirma no final do mesário e assim libera o terminal do eleitor localizado em uma cabine endevassada, uma cabine fechada. Agora está sendo introduzida a questão do sensor biométrico, né? E desde 2006 começaram a ser aplicadas algumas urnas para o eleitor biométrico, algumas cidades já virou obrigatório, né? Em breve a gente vai ter isso no Rio também. Pois bem, que acrescenta a questão da biometria digital para poder garantir a segurança. Só em relação a esse ponto, os senhores já repararam uma coisa? Que começou a haver um movimento de bancos que começaram a adotar o leitor biométrico. Mais recentemente, os senhores ouviram falar da fraude que está havendo no sensor biométrico? Descobriram que é muito simples de burlar esse sistema. Você consegue colocar uma película parecida com uma colinha no seu dedo, e você praticamente tira a sua impressão digital e coloca no dedo de outra pessoa, ou vice-versa, se tira de uma pessoa a impressão digital dela e coloca no seu dedo da película, você consegue burlar o sistema. Inclusive o sistema, alguns são sofisticados, e consegue reconhecer se há pulsação, se há calor, mas vai ter pulsação, vai ter calor, e vai ter uma membranazinha que frauda de forma muito simples o sensor biométrico. Em função disso, eu tive contato com o pessoal do Banco do Brasil, eu fui dar uma palestra no mês passado sobre um evento, uma jornada de tecnologia, e eles mostraram para mim um terminal conceito novo, que não entra a biometria. Entra o reconhecimento facial, entra o reconhecimento de voz, enfim, e entra também o formato da face, o reconhecimento de voz, e entra também, porque a questão do reconhecimento facial tem um problema sério. Porque ele precisa ser tridimensional. Se for só bidimensional, o que acontece quando eu burlo isso, eu pego uma foto da pessoa e coloco. Então tem que mostrar que tem essa questão tridimensional. Então, só para falar, então, essa ideia de colocar claro que garante, ninguém vai também sair por aí assim, fazendo fraude com nós chamamos de questão digital, mas é uma preocupação porque os bancos já estão deixando de adotar esse mecanismo dos tempos para cá. No conceito moderno de máquina de terminal, não consta mais isso. Você quer falar alguma coisa? Pois bem. Dando continuidade, ao chegar na cabine, começa a dar o ato de votar, o leitor encontra uma eletrônica prontamente carregada, recebe seu voto para a carga, no caso, para o cargo indicado na tela, dependendo do tipo de eleição. Esse ano nós teremos 5 cargos a serem votados, coisa para caramba. Nesse exemplo aqui seria uma votação de presidente,
né? E nós temos também, no caso do prefeito, presidente do prefeito. Após a digitação do número, a tela então expõe aqui, visualmente o número, todo mundo já conhece isso, a sigla do partido e a fotografia do candidato. Nós reproduzimos isso na urna do Tribunal, vocês perceberam, né, quem votou na urna. Essa apresentação da tela possibilita então a conferência pelo eleitor. Feita a conferência, chama-se até confirma o voto, então é contabilizado pela outra. Pois bem, até aí, eu estou acompanhando. A tecla também tem a questão da tecla corrigir, tem a questão do voto em branco, que é possível, não vamos entrar nos detalhes. Importante é concluir a votação, a urna eletrônica apresenta a tela fim, permitindo que outro eleitor seja habilitado a votar. A seguir se dá, após as 17 horas do dia da votação, ocorre a apuração. Quando a eleição está encerrada, o presidente da sessão eleitoral utiliza a senha própria, encerra a votação e emite o boletim de urna daquela sessão. Guarda essa palavra, boletim de urna, que eu vou explicar a diferença interessante. Aqui um exemplo de boletim de urna. Repare que ela retrata o que aconteceu naquela urna. Tá? Nós temos aqui vários detalhes, né? A totalização de quantidade de votos por candidato, votos válidos, votos em branco, nulos, votos anulados e apurados em separados, se for o caso, muitas vezes acontece. Pois bem, emitido o boletim da urna, próximo passo, o sistema grava os dados contidos no cartão de memória, aquele famoso flashcard, e também no pendrive. Esses arquivos do pendrive, ele alimenta, então. O boletim da urna, repara que tem um quadradinho, um cadeadinho aqui. Esse boletim de urna, ele é cifrado, tem uma função hash, que faz com que ele seja protegido de sua integridade. E uma coisa que acontece com o RDE, um registro digital de voto, que é para fazer uma dupla conferência. Aparece também a relação dos faltosos, justificativa, quem justificou o voto, e o log de todas as atividades. Tudo isso também é cifrado e fica arquivado naquele pendrive. Um detalhe importante aqui, reparem uma coisa, a origem, esse dado aqui, o boletim da urna, ele é feito para ser batido com esse aqui, com RDV, chamado RDV, Registro Digital de Voto. Uma coisa curiosa, a origem dos dois é a mesma. A origem dos dois é o sistema de software da urna eletrônica. Isso garante alguma coisa? Garante que o sistema é seguro? Vamos pensar bem. O software, se ele tiver um código malicioso e alguém tiver mal intencionado, com algumas evidências que possa vir a acontecer, ele pode sim gerar um boletim de urna que bata certinho com o registro digital de voto, mas fazendo algumas alterações, fazendo ações fraudulentes. De que jeito? Daqui a pouco eu mostro. Mas guarde que isso é possível. Por quê? Porque o software tem um programa, a gente já sabe, ele pode ter sim um laptop, ele pode ser alterado. Ah, mas não tem assinatura que garante? Sim, eu posso ter uma assinatura que garante, mas há evidências, inclusive no teste que foi feito em 2012, no teste aberto, de que até mesmo essa assinatura eu consigo forjar. A diferença então entre o boletim de urna e o registro digital de voto é essa. Aqui, o boletim de urna, ele tem uma informação mais condensada, tá vendo? O governador, aqui, voto do governador, por exemplo, aqui, ó. No número 91, tivemos 2 votos. Vamos pegar aqui essa linha de deputado federal. Nós tivemos aqui, ó, 911, 941, 91. Repare que o 9112, nessa simulação de urna hipotética, ele teve deputado federal, nós tivemos 2 votos. Então, está vendo aqui, 91, aqui, você pode reparar aqui, que aqui, 9112 foi um voto, desculpa. Pega a deputada estadual que tem uma repetição aqui. Esse aqui ganhou 2 votos. 94, 1 no 1. Então, a deputada estadual está 94. À esquerda. À esquerda. Isso. Exato. 94, 1 no 1. E aqui, ó, 92, 1 no 2 teve 2 votos. Desculpa. 92, 1 no 2 teve 2 votos. Então, dá para perceber que aqui, qual a diferença? Que aqui tem o registro digital de voto, voto a voto. E ali à esquerda tem uma espécie de um controle de lote de tudo que aconteceu, totalizando os votos. Aqui já começa a morar um perigo. Qual o perigo que tem? O perigo é o seguinte, aqui tem o registro digital de voto, que guarda, aqui cada linha dessa equivale a um eleitor. Perceberam? Existe um programa que faz o que a gente chama de obfuscação.
ele embaralha essa sequência para evitar que alguém, existe um algoritmo que faz isso na urna, evitar que alguém recupere a ordem da votação eletrônica, de forma a evitar que alguém, vamos supor, que alguém esteja, porque tem outra base, que tem a base dos eleitores que vão aparecer na urna, de forma que alguém consiga bater quem votou em quem. E como é que é feito isso? Existe um algoritmo que faz o embaralhamento disso. Esse algoritmo é confiável? Não. Ele foi quebrado, a função dele já foi quebrada há mais de 17 anos. E no teste de 2012, que eu vou ver aqui num filme que eu vou mostrar do professor Diego Aranha, que agora está no Unicamp, na época que estava na Universidade de Brasília, ele mostrou que de 475 votos, se não me engano, 475 eleitores, votando em 12 candidatos, que deu mais de 900 votos, ele conseguiu recuperar 100% de quem votou em quem, usando o ambiente da urna, usando o próprio ambiente fornecido pelo TSE, que teoricamente seria o ambiente mais próximo da situação real. Isso é preocupante? É. Tem como resolver? Sim, tem como resolver. Teria que modificar esse algoritmo. Isso foi feito? Não sabemos. Por que não sabemos? Porque desde 2012, desde que apareceu esse assunto, o TSE mudou a postura, ao invés de fazer um teste aberto e convidar os nossos colegas da área de segurança da informação, da academia ou da indústria, para ir lá e fazer essa auditoria, eles mudaram a política e agora só tem 12 pessoas que têm esse contato. Desses 12, 3 são se não me engano, do TRE, 8 são do TSE, só um que é independente. Você sabe quantos milhões de linhas de código tem no sistema da urna, pessoal? São 17 milhões de linhas de código. Como é que uma pessoa vai conseguir fazer essa varredura? Tudo bem, ele pode estar só nos pontos-chave. Mesmo indo nos pontos-chave do sistema, a gente que é da área de segurança, da área de tecnologia de informação, a gente diria para você, para analisar 17 milhões de linhas de código, você ter de forma correta, de forma bem feita, eu precisaria de ter uma equipe de 35 pessoas, especialistas, trabalhando 6 meses. E não dá para você fazer com 12 pessoas. E não estou dizendo, assim, não quero levantar uma palha em relação à probidade, à ética do TSE, do pessoal, longe disso. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas, isso é independente. E todo mundo sabe. Não basta ser honesto, tem que provar que é honesto. Certo? Então é esse raciocínio que a gente tem que pensar. Dando continuidade. Guarda então, teste entre o boletim de urna e o registro digital de voto. Os dois são gerados pela mesma fonte. Então, se a fonte tiver um problema, eu tenho esse problema também se arrastando daí da fonte. Então, essa sequência do RDV, a gente vai mostrar depois mais detalhes. Vamos mais alguma coisa. Aí, a partir daqui está o envio dos dados. Cada pendrive contendo o resultado de uma sessão eleitoral, então é transportado em envelope lacrado, com a documentação da sessão para um determinado local de transmissão. Isso aqui varia. Se for uma tribo lá na Amazonas, por exemplo, pessoal, né, aí a coisa é feita num lugar bem isolado, vai de barco, até chegar num lugar que tem um satélite, enfim, tem todo um processo para poder chegar e transmitir isso daí. O pendrive caído com um programa específico da Justiça Eleitoral, que transmite os arquivos em rede, não estava entre aspas na fonte que eu peguei, mas eu queria botar seguro entre aspas, para os TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral, e depois para o TSE, para fim de totalização estadual, nacional e posterior divulgação. Pois bem, o que eu botei esse entre aspas? É por causa do caso daquele hacker de 19 anos recente, que foi noticiado, cujo nome dele é Rangel, e ele queria, depois de feita 50% de transmissão dos votos de uma determinada urna lá no Paraná, ele teria conseguido bypassar um mecanismo de segurança dessa transmissão, ou seja, ele não mexeu na urna. Ele foi, assim, foi inteligente. Ele, já que tem esse processo de transmissão, deixa a urna para trás e atacou o processo de transmissão, atacou essa rede. Então, ele esperou passar 50% da transmissão daquela urna, isso é uma coisa assim muito rápida. Ele conseguiu provocar um ataque conhecido como ataque do meio temido, do homem do meio. Ele conseguiu provocar um delay, provocar uma latência maior, assim, fazer a rede ficar um pouco mais lenta, de forma que ele produziu o malware, que já tinha previamente, e fazia todo o cômputo, enfim, de forma que quando chegou a informação lá, ele conseguiu fazer a coisa equilibrada, ou seja, tirou a voz de um candidato e passou para o outro. E a Polícia Federal está junto com ele, está investigando mais detalhes,
Esse que é o ponto, é que a gente não tem mais detalhes. A partir daí a coisa ficou mais sigilosa, mais acorrentada, e não foi mais domínio público que aconteceu a partir daí. Eu vou mostrar mais detalhes, tem até uma foto desse cidadão. Pois bem, então, de forma resumida, que eu queria resumir aqui a visão geral do processo, e já dando umas pinceladas sobre a segurança dele, os pontos possíveis de vulnerabilidade, é isso aqui. Nós temos a sessão eleitoral, né, que é a votação. Depois, quando acaba a votação, tem a retirada, é impresso o boletim da urna. O boletim da urna é transmitido, né, por meio de uma comunicação de dados que varia. É totalizado o boletim de urna de todas as 500 mil urnas no TRE. E nós temos a consolidação nacional dos resultados no TSE e a divulgação dos resultados na internet. Pois bem, é assim que se dá. Com mais detalhes, então, mais específicos sobre a segurança da urna eletrônica. Os mecanismos de segurança dessa urna, pessoal, são esses daqui. Nós temos a assinatura digital. É infalível? Na urna atual, não. Ela pode ser burlada, foi provado durante o teste feito. E por que ela pode ser burlada? Vou explicar mais detalhes técnicos. Essa assinatura, ela gera uma função chamada hash, que equivale ao dígito verificador do nosso CPF, por exemplo, os 2 dígitos, né? Você sabe, se você mexer qualquer número no seu CPF, entra num cálculo que não reflete aqueles 2 dígitos finais, então o dígito verificador vai acusar que foi mexido. Isso acontece também em relação às milhões de linhas de código do programa que viram executado, e que também pode haver uma mexida também nos votos, enfim. Só que a função hash, que é utilizada na urna, ela, desde 2006, o NIST, que é um órgão americano, é uma das maiores autoridades no mundo nessa área de criptografia, não recomenda, porque ela está vulnerável. Ou seja, o que significa uma função hash estar vulnerável? Significa que eu consigo fazer alterações na coisa que eu quero assinar digitalmente e consigo provocar que essas alterações gerem a mesma função hash, ou seja, eu consigo quebrar a propriedade de segurança dessa função hash, de forma que eu consiga simular uma assinatura eletrônica fajusta. Resumo é isso. Tá? Em relação à criptografia, então, a algoritmo criptográfico, a comunidade criptográfica não recomenda o uso desde 2006. Tá? Nós temos a questão do resumo digital, que é o hash também que está interligado, e tem a questão da correspondência. Lembrando que a correspondência é do RDV, naquele registro digital de voto, junto com o boletim da urna. Gente, para fazer essa correspondência, eu, assim, bater, lembro que a origem das duas é a mesma. Eu estou obrigado a confiar no software. Não tem nenhum mecanismo em paralelo na urna atual que permita fazer com que eu faça dupla checagem para ver se aquilo realmente bateu. Ou seja, duas coisas que têm origem na mesma, são totalmente dependentes do software. Se esse software tem alguma backdoor, tem alguma porta dos fundos, essas duas coisas, claro, que vão bater. Tá? Existe, recentemente, na mídia, alguns programas que o TSE não diz para que serve. Eu até já pesquisei um pouco mais, então, alguém já ouviu falar de um programa chamado Inserator, né, em inglês. Isso é uma mídia recente. Esse programa, ele teria sido criado na era pré-ICP Brasil. Antes dessa questão toda da infraestrutura de chave pública, nós não tínhamos uma autoridade certificadora raiz no Brasil que gerava toda uma cadeia hierárquica de confiança para as chaves criptográficas. Inclusive hoje quem tem uma empresa, quem todo mundo tem certificado digital, faz uso dessa cadeia hierárquica no país. Então o Sereito servia para isso, para criar uma espécie de uma autoridade certificadora para poder provocar essa assinatura e reconhecimento dessa assinatura pelo sistema. Quando o advento da ICP Brasil significa Infraestrutura de Chave Pública Brasileira, essa função, esse programa perdeu essa função, só que ele continua lá. Então, é uma vulnerabilidade, claro que é, porque não era para ter, ele serve para você inserir coisas que não são mais necessárias. Então, todos os 4 conceitos-chave de segurança da urna eletrônica estão hoje considerados obsoletos, e não quer dizer que estão sendo burlados, a gente não tem para afirmar isso, mas existe a possibilidade concreta de serem burlados por alguém que tem um ambiente um pouco mais privilegiado. Pois bem, em relação aos objetivos de uma votação eletrônica
qualquer país, qualquer que seja, inclusive aqui do Tribunal, nós temos os seguintes objetivos. Nós almejamos uma apuração exata, não é a apuração mais ou menos, tem que ser exata. O número de votos tem que ser preciso, tem que chegar nos finalmente. Nós todos almejamos a confidencialidade do voto. Ninguém gosta de saber, ninguém quer que os outros saibam quem votou. Isso tem um risco sério, gente. Isso tem um risco sério de nós voltarmos numa época que é a chamada de voto de cabresto, né? Existe até alguns artigos que falam sobre uma volta do voto de cabresto eleitoral. Porque o senhor lá do engenho eleitoral, né, tiver essa possibilidade de controlar os votos dos seus seguidores, quem sabe o que ele vai fazer? Você descobre que o seu seguidor não deixou de votar nele. Isso é triste. Então, existe esse risco. A impossibilidade de venda do voto é outro motivo também. E auditabilidade do eleitor. O eleitor tem que poder provar que em quem ele votou realmente foi computado. E hoje em dia, o eleitor é obrigado a confiar no software. Ele não tem um comprovante, não tem nada que garante uma dupla checagem de que o seu voto realmente foi considerado. O sistema, o TSE tem com aquele mantra, né? Sistema infalível. Assim, digamos assim, na época que ele foi lançado, em 96, se vão quantos anos? Quase 20 anos, né? 18 anos. Nós, digamos assim, era o que tinha de melhor. Só que nós temos hoje no mundo, gente, uma eterna briga e disputa entre o que nós chamamos dos code makers e os code breakers. Os fazedores de código e os quebradores de código. Existe uma lei chamada Lei de Moore, que diz o seguinte, que a cada ano e meio dobra o poder computacional dos computadores, né, de uma máquina. Com o mesmo dinheiro eu compro 2 vezes mais poder computacional. Isso favorece quem? O poder computacional favorece o code breaker, o quebrador de código. Ele tem mais força para quebrar o código por força bruta. Então, o que era seguro no passado, nada garante que amanhã será seguro, o que hoje continua seguro. Então, isso é um ponto-chave. Só que o TSE, digamos assim, nos últimos 10 anos, não fez nenhuma melhora significativa, pelo menos foi que tem sido tornado pública, o sistema de votação eletrônica brasileiro. E as 2 principais propriedades de segurança de votação referem-se ao anonimato e à destinação dos votos, né? E mexe com 2 pedras pilares da área do atuo, que era a segurança da informação, que era a pedra do sigilo e a pedra da integridade. Em relação ao sigilo, todo voto deve ser secreto, de modo a prevenir sua venda e defender leitores de coação de qualquer parte interessada. Em relação à integridade, os votos devem refletir a intenção dos eleitores individualmente, sua centralização deve refletir a intenção coletiva dos eleitores para o resultado das urnas, né? E qualquer tentativa de violar a integridade de uma eleição deve ser interpretada e corretamente atribuída. Todos estão de acordo com essas informações? Está cristalino. Será que isso está acontecendo na prática? Possivelmente não. Vamos falar então um pouquinho, como permitido na telemática, quais são as diferenças então entre as gerações de voting machines, as máquinas de votação eletrônica? Pois não, pode falar. Como é seu nome? Capitão Mário Guerra, Ribamar. Pois não. Não sei se cabe aqui a pergunta agora ou se ao final da palestra, mas é uma coisa que foi falada ainda há pouco. Sim, eu até agradeço a participação. Pode falar. Alô. Sim. Bom, não está chamando não? Dá para dar uma mãozinha, eu acho que tem que apertar o botão e segurar. Isso funciona. Alô. Bom, é sobre, no caso, os pendrives que são carregados com o resultado de cada urna, que são transmitidos no final. Esses pendrives, eles na realidade, eles ficam com a informação para uma posterior verificação, se for o caso. Para onde vão esses pendrives, onde são guardados, porque diz que depois que a votação não pode haver recontagem de votos. Se esse pendrive não for destruído, for guardado, pode haver sim, considerando que ele reflete a votação real e honesta que foi votado naquela urna. Okay? Para onde vão esses pendrives? Quem que guarda esses pendrives? E por que a gente não pode depois fazer uma verificação, se houver dúvidas, da transmissão? Por exemplo, esse hacker que entrou foi na transmissão. Se fizéssemos depois uma verificação dos pendrives originais, esse problema estaria sanado. Essa pergunta é muito bem formulada, obrigado pela participação.
assim, de cara, eu confesso que eu não sei dizer para onde está o pendrive, porque eu foquei muito na urna eletrônica, e aí é o processo que transcende a questão da urna, mas a minha pesquisa. Mas, assim, concordo com você, em parte, que o pendrive guardado, claro, seria uma garantia de que, para validar o que foi transmitido, realmente corresponde à origem, se for você conseguiria neutralizar possivelmente o ataque do hacker, aquele exemplo que eu mostrei. Por outro lado, você não conseguiria neutralizar nesse cenário o ataque mais feito pelo insider, pelo alguém de dentro, que tem acesso físico à urna, que saiba, por exemplo, eu vou falar de alguns casos de fragilidades, em que a chave, não sei se vocês sabem, mas a chave que abre todas as 500 mil urnas do país é a mesma. Não muda. É a mesma coisa que você ter uma chave na sua casa que abre todas as portas. Pode falar. Uma colocação importante. Pois não. Vou segurar. Uma colocação, Davi. Uma colocação importante. Que se o código da urna já estiver marretado dentro dela, todas as saídas já estarão comprometidas, seja no pendrive, seja em colete, porque nós estamos talvez levantando a hipótese do código que está sendo gravado na urna já ser um código que permita alteração na sua essência. Esse é o ponto-chave. Aí, naquele teu caso, neutraliza o ataque na transmissão, mas não neutraliza o ataque da vez que se salientou. Obrigado pela participação, muito bem-vindo. Pois não, voltando a outra pergunta, então, já vamos retornar então pode falar. Da lisura da urna, né? Da urna. Quem é que faz na urna? Quer dizer, é uma equipe, tem um voto manual, que as nações mais desenvolvidas do mundo ainda usam, porque eu não confio justamente nisso, e nós, os mais desenvolvidos do mundo, estamos fazendo, porque que nessa urna, quem é também que faz, que detém essa chave, se há a verificação, a fiscalização, digamos, de outros partidos, porque eles tinham todos a lisura ali da urna, para verificar que ela não foi violada nesse processo de passar esses dados para o pendrive. Os técnicos, não pessoas no político, mas pessoas técnicas a serviço, logicamente, de cada um dos partidos. Como é que funciona? Eu não tenho acesso à urna hoje, porque eu não tenho teste aberto na área, você também não tem. Quem tem acesso à urna hoje, ao software, ao conteúdo do código-fonte da urna hoje, integral? São 3 entidades. Os partidos políticos, todos, pode botar inclusive um técnico lá, deles, a OAB, e nós temos também o Ministério Público Federal. Esses 3 têm acesso e podem fazer essa verificação. Na prática, eles fazem, a informação que a gente tem não fazem. Não fazem essa verificação, porque eu digo, não sei se é porque não tem gente competente, qual é o cenário, mas na prática isso não é feito. Acho que tem um partido, acho que é o PDT, que tem uma preocupação um pouco nova, com polícia tipo de uma determinada deputada, que ela é bem cheia, ela até faz, mas ela faz com o jeito dela, por isso próprio, porque ela é interessada no assunto, até esqueci o nome dela. Mas é a única exceção que eu conheço, que deveria, porque o pessoal confia muito naquela questão, naquele mantra que o TSE coloca de forma massiva na propaganda das pessoas, que a urna é segura, e esse mantra a gente vem escutando há mais de 10, 15 anos, e meio que acaba assim, fazendo parte do senso comum, gera uma falsa sensação de segurança, que é o pior cenário. O melhor é saber realmente ficar seguro e fazer pressão, fazer a modificação necessária para tornar. É fácil mudar, assim, tem custo envolvido? Tem, mas qual o valor da nossa democracia? Vale a pena o custo-benefício? Na minha opinião, vale. Mas a gente tem que realmente fazer uma série de reflexões que eu prefiro fazer no final. Posso dar continuidade então? Por favor, vocês estão participando. Pois não, pode falar. Eu vou falar sobre as diferenças das gerações de urna eletrônica. Pois não. Sobre quem sabe o que, quem faz o que. Obrigado. Eu fui informado de que no dia 5 agora de setembro, no momento da lacração da urna, foram todos informados de que teria havido uma terceirização
uma regionalização para empresas privadas, uma em cada TSE regional, para a inserção do software na urna e para a transmissão do software. Portanto, é uma abertura extraordinária para a vulnerabilidade da pessoa. Não é mais apenas essas pessoas que foram citadas por você, mas também agora essas empresas terceirizadas. E no Maranhão já ocorreu a empresa terceirizada é do Saneio. Só um amigo dele, tá? Eu vi essa notícia, também estou feio com essa matéria. Obrigado pela sua participação. Qual é o nome do senhor mesmo? Paulo Porteiro, telecomunicação. Muito obrigado pela participação, muito bem-vinda. Compartilho também essa minha preocupação contigo. Essa notícia do dia 5 do Maranhão foi bem criticada pela... Só que o que a gente percebe é o seguinte: a comunidade acadêmica se preocupa, a comunidade da indústria se preocupa, e a gente não vê a mesma reação, infelizmente, da parte do governo. O governo parece que não está tão preocupado, ele não demonstra na imprensa, não vai a público falar. Eu fico realmente assim, eu respondo pelo assim, eu tenho um pezinho na academia e tenho um pezinho na indústria, entre profissionais de TI. Mas eu estou na reserva agora, eu não tenho mais nenhum vínculo. Mas o problema não é técnico, basicamente, o problema é político. Porque quem está controlando o processo é exatamente o Toffoli do TSE e o Lewandowski no Tribunal Superior Eleitoral. O mesmo Toffoli que conseguiu a anulação do artigo 5º daquela lei. Eu cito ela aqui. Vai falar disso. É de 2009. Essa lei de 2009 estava querendo fazer justamente o que vamos falar agora. Ela estava querendo trazer uma urna de geração mais avançada para o Brasil. E o TSE, eu vou explicar com mais detalhes, né, que era o Lewandowski, ele realmente boicotou isso, dizendo que queria o princípio da Constituição do sigilo do voto. Só que essa avaliação foi feita sem nenhum respaldo técnico. Eu vou explicar com mais detalhes. Vamos falar então um pouquinho sobre o equipamento da geração de vote machine de primeira geração. Tá? Lembrando que os equipamentos de votação eletrônica são classificados em 3 gerações. Diferentes modelos, né? E são organizados em 3 gerações em níveis crescentes de transparência, ou seja, quanto mais avançada a geração da urna, mais transparente ela é, e nível decrescente de dependência de software, ou seja, quanto menos avançada, mais dependente do software ela é. Qual o risco de ser totalmente dependente do software? Que se o software tiver uma backdoor, uma porta-som, tiver qualquer anomalia, seja ela intencional ou não, compromete todo o sistema. Eu não tenho como checar duplamente que houve não tem para onde fugir. Fico realmente totalmente dependente do software. O software tem que acreditar friamente que em todas as 17 milhões de linhas de código, são mais de 90 mil arquivos, está tudo imaculado, não tem nada de errado lá, está tudo funcionando conforme especificado pelos requisitos. É uma coleção muito ambiciosa. A primeira geração, gente, que infelizmente ainda é do Brasil, em 2009 foi barrada a ideia de colocar uma geração mais avançada, ela prevê o seguinte: o armazenamento eletrônico direto, tal do DRE, Direct Record Electronic. O que acontece nessa geração? Os votos são armazenados e contabilizados de maneira puramente eletrônica, impedindo assim qualquer possibilidade de recontar ou verificação independente dos resultados, pois a alteração não detectável do software causa distorções indetetáveis dos resultados. Ou seja, dependência total do software. Se tiver um erro, seja proposital ou não tem volta, não tem como voltar atrás. Não tem outra forma de checar. A segunda geração, que ela, por exemplo, essa aqui é o que a gente chama de VVPT, que é Voter Verified Paper Trail. Ela é usada no México desde 2012 e foi desde 2004 adotada pela Venezuela. Tá? Ela tem um voto impresso conferível pelo eleitor. Os votos são impressos para verificação independente pelo eleitor e apuração posterior, sem, no entanto, funcionar como comprovante de suas escolhas. Eles não levam voto com eles. Ela é impresso e é colocado numa outra urna e jamais deixa a zona eleitoral. Esse tipo de duplo cheque que foi contestado pela colocação do senhor, pelo Lewandowski, alegando que feria a Constituição Federal e, portanto, o sigilo do voto.
Só que tem forma de você conseguir, inclusive colocar, como vou mostrar na próxima geração, colocar um visor de forma que a pessoa sequer consiga tocar na sua volta. Basta ela olhar e funcionar como uma espécie de auditor votante, né? E ela checa que caiu dentro da urna onde foi o voto que ela fez. Ela pode fazer isso visualmente. Tá? E sem tocar. Aí não teria esse risco de jamais ter como você na rádio para não deixar. Esse método que é usado no MESH desde 2012. Pois bem. E nós temos as mais avançadas gerações, que é a tal da terceira geração, chamada de verificabilidade fim a fim. E2E, end-to-end verifiability. Os eleitores podem então verificar se seus votos foram registrados e contabilizados corretamente e todos os votos foram incluídos no resultado final. A principal característica desse tipo de máquina é a independência do software e a grande facilidade de auditoria independente, de ponta a ponta, do processamento digital do voto. Esse tipo de urna, pessoal, nós chegamos a... O Brasil chegou quase que a encomendar 300 mil dessa urna. Só que por conta daquele caso do menor, do Lewandowski, o negócio todo, a coisa ficou para trás. A gente continua usando. Então, nessa aqui, os irmãos ganham da gente de goleada, né? Que desde 2010 já estão usando esse tipo de máquina e já está sendo testado até no Equador, pessoal. O Equador está à nossa frente. Em 2014, esse ano, começou a ser testada essa máquina no Equador. Então, os argentinos estão dando goleada na gente desde 2010 em termos de máquina de votação eletrônica com ampla auditabilidade. Pois bem. Comandante. Pode falar. Nacional? Foi meu lugar depois. Só tem exemplo de latina, que é europeu e americano. Vamos falar. Vamos falar. Você usa nada disso. Vamos falar sobre os Estados Unidos, vamos falar sobre daqui a pouco. Eu vou mostrar, inclusive, a evolução disso. No final a gente vai mostrar, assim, são as considerações finais, a gente vai falar sobre os Estados Unidos, sobre a Alemanha. Pode ficar tranquilo. Obrigado pela participação. Gente, eu sou partidário da seguinte opinião. A urna eletrônica brasileira, ela precisa de uma mudança radical no modelo aceito, amplamente aceito. Ou seja, é garotinho triste mesmo. A absoluta dependência da conformidade de software no modelo DRE da primeira geração encontrou muita resistência e a partir de 2004, na verdade, ou seja, 10 anos atrás, a Venezuela já adotou a segunda geração. Tá? Entre 2006 e 2010, a Holanda, a Alemanha, os Estados Unidos, dependendo do pedido lá do Likud, Canadá, a Rússia, Bélgica, todos os países que estão bem atrás do Brasil em termos de tecnologia, né, pessoal? Vamos dizer o contrário. Argentina, México e Paraguai abandonaram o modelo DRE de primeira geração. Esse ano, chegou a vez da Índia e do Equador, que partiu logo para uma terceira geração, também abandonaram esse modelo e adotaram modelos mais avançados. O Brasil, gente, é o único país do mundo que ainda usa o modelo DRE de primeira geração. Não há nenhum outro país que trabalha com isso. Então, primeiro alguma coisa. A Índia estava usando a desculpa que a Índia usava, né? Agora não usa mais. Esse ano, então, ficamos sozinhos, isolados na liderança em peça desse campeonato. Pois bem. Vamos falar um pouquinho sobre o teste aberto de segurança realizado em 2012. Esse teste é muito legal. Foi um teste público de segurança que em 2009 foi preparado, né? 2010, 2011. E 2012 foi o último. Por que foi o último? Porque o pessoal foi fundo na análise. Olha que o tempo de análise, sabe quanto foi? Foi uma equipe de menos de pessoas, tiveram 5 horas para analisar. Claro que já foram direcionados para o que mais interessava do software. E mesmo assim, mesmo tendo só 5 horas, eles conseguiram resultados que foi uma proeza realmente acadêmica. Eu reconheço o mérito dessa turma. Pois não, pode falar. E essa equipe não foi autorizada a trazer nenhuma ferramenta para uma análise mais específica? Não, foi só olho e quase que feeling. Feeling, sentimento, exatamente. Então, realmente tem todo o mérito, o pessoal ficou famoso, saiu dando palestra no mundo afora. E eu queria destacar aqui um dos programas, entre os vários, que o líder dessa equipe, que é um pesquisador que estava na Universidade de Brasília, agora foi abduzido pela Unicamp. Eu fiz a Unicamp, tá, pessoal? Eu tenho muito orgulho de ter feito. O grupo de segurança da informação, de equipe da defesa da Unicamp, é forte isso. E professores meus, eu tive meu chapéu, me prepararam muito bem lá.
E tanto é que quando eu cheguei na Universidade de Londres, assim, a gente conseguiu, graças a Deus, ótimos resultados, graças a esse trabalho que a gente teve, e eu consegui o que a gente chama de top box, que é a nota mais elevada que a gente é aprovado imediatamente como... Claro que foi um esforço muito grande, teve muito trabalho, mas os membros da banca me aprovaram, isso era até no boletim de notícias, dessa aprovação que a gente conseguiu, como eu falei, é um mérito da Marinha, não é meu, é mérito de ter me preparado bem para poder enfrentar um desafio de fazer um PhD no exterior. E eu sou muito grato a isso, e esse cidadão também é muito bem preparado, ele estudou na Universidade de Brasília, ele tem todo um trabalho também em PhD, e ele fez uma entrevista, uma das várias entrevistas, fez com várias pessoas. Então eu pedi para o José Carlos passar aquele filme direto. Ele tem um programa chamado The Night, né, à noite. Vai acender a luz, por favor? Eu espero que tenha apreciado, eu sou fã do Diego também, enquanto ele volta para a apresentação. Ele já deu palestra no exterior, foi parar até na China, Israel, Rússia, é uma pessoa bem conhecida e continua trabalhando e pesquisando na área. Recentemente ele lançou um artigo muito bom sobre esse tema, e esse artigo eu procurei pensar os pontos mais importantes que eu acho que é legal dividir com os senhores. Então, são 4 slides, eu procurei resumir um artigo que é grande, com mais de 20 páginas, mas pode passar esse slide, por favor? Eu controlo aqui, pode deixar. Obrigado. Então, seria isso aqui. Antes de eu esquecer o caso do hacker adolescente, basicamente é só procurar, se botar hacker, fraude, eleição Rio de Janeiro. Como eu falei, é uma coisa que está em aberto, porque não deu para pegar mais detalhes. Primeiro, eu vou ler rapidamente aqui. O que parece o sistema de contabilização de voz através da urna eletrônica não é seguro. Na segunda-feira, foi agora, foi em dezembro do ano passado, um hacker de 19 anos, estipado apenas como Rangel, contou como conseguiu fraudar resultados das últimas eleições, né? E um seminário chamado A Urna Eletrônica é Confiável, estava lá também o Diego Aranha, tá? Segundo esse adolescente, é possível modificar os resultados das eleições interceptando os votos no momento que eles são enviados das urnas para o sistema que contabiliza os votos. Tudo isso momentos antes das urnas serem fechadas, invadindo a rede TRS sob responsabilidade da OI. Tá? E o problema é esse, que a gente não tem mais evidências. Eu só sei que ele espera passar 50% dos votos e ele provoca uma latência para poder depois efetuar o ataque. E sei mais alguns detalhes técnicos do ataque. Mas não tem nenhuma evidência, como é o caso diferente do outro professor. O outro professor tem mais ênfase, porque o dele tem evidência, tem artigo, ele foi lá pessoalmente, checou com sua equipe e evidência científica e concreta. E esse a gente não tem nenhuma evidência científica, apenas citar mesmo a notícia. Pois bem, pergunta final que eu não quero falar. Já no disposto, pessoal, a urna, ela está obsoleta? Está muito totalmente. Ela é insegura? Então vamos resumir os pontos chaves aqui, para a gente poder fechar a nossa sessão de casa. Como foi falado pelo Diego Aranha, o resultado do teste de 2012 apresentou um conjunto de vulnerabilidades no software da urna eletrônica que permitiu a recuperação eficiente, exata e sem deixar vestígio de 950 votos em ordem registrados, na ordem que foram registrados eletronicamente. Ou seja, derrotou o único mecanismo de proteção de sigilo utilizado pelo software de votação, que é aquele embaralhamento, que é mais uma obfuscação. Eu não uso chamar aquilo de criptografia. Não é criptografia, é obfuscação. A necessidade de se instalar recursos de avaliação científica, independente e contínua de software é evidente, e não há dúvida que há ampla disponibilidade de especialistas na academia e indústria capazes de contribuir na direção do determinamento real das propriedades da segurança na solução adotada pela votação eletrônica no país. Eu seria voluntário por esse trabalho, e tenho vários amigos meus que também o seriam. Proteção, vamos às fragilidades que se fazem confiança. Eu vou direto na fragilidade e na recomendação. Fragilidade, a primeira. Proteção adequada ao sigilo do voto, como foi citado, basta o quê? Eliminar o registro digital de voto e substituí-lo por um mecanismo que forneça a possibilidade real de verificação independente de resultados, como o voto impresso verificado pelo eleitor. Ou seja, não adianta eu ter duas coisas oriundas do software. Aí os duas que o software estiver comprometido, as duas estão comprometidas. Então tem um oriundo do software, que é rápido, que é o voto, que é o voto eletrônico, e tem uma outra que pode ser uma urna impressa, por exemplo, em paralelo. A fonte inadequada de entropia, para quem é da área, significa informação, informação imprevisível. O quão aleatório ou pseudo-aleatório eu consigo gerar informação. O software da urna eletrônica brasileira utilizava apenas a medida de tempo na resolução de segundos como fonte de entropia. Ou seja, basta alguém ter o mesmo cronômetro que consegue obter a semente das chaves. Tá?
mesmo tendo disponível outras fontes de melhor qualidade de hardware. A recomendação é para satisfazer esse critério de aleatoriedade verdadeira, recomenda-se usar um gerador em hardware baseado em efeito físico bem estudado. Outra proteção, facilidade, é a proteção adequada ao sigilo do voto. Outra fragilidade, verificação insuficiente da integridade. É aquela questão da assinatura que pode ser comprometida pela função hash. Tá? Transferir a questão da verificação da integridade do software para a verificação independente dos resultados produzidos pelo software. Pode ser a questão dos votos impressos. Compartilhamento de chaves criptográficas, aquela questão da chave que abre todas as 500 mil usos, abre todas as portas que são compartilhadas. Ou seja, atribuir uma chave criptográfica distinta ou para cada equipamento, ou pelo menos para cada cartão de memória que alimenta um conjunto de equipamentos, de urnas eletrônicas. Presença de chaves no código-fonte, isso aqui é grave, tá? Compartilhamento das chaves de cifração das mídias é agravado por sua presença às claras no código-fonte do software. Durante aquelas 5 horinhas eles conseguiram identificar isso, acharam chaves claras no código-fonte. Mesma coisa o pessoal aqui que cifrou, sei que muita gente aqui deixou naquela maquininha, né, que cifrava a bordo. Mesma coisa se você, na hora de mandar o texto, manda também a chave junto, manda também a posição inicial dos colhetes junto. É a mesma coisa, não faz sentido nenhum. Manda o que está no manual, né? Recomendação aqui é armazenar a chave de cifração de modo de segurança em hardware, preferivelmente, no dispositivo criptográfico seguro externo ao ambiente da eletrônica. A escolha inadequada do algoritmo já foi citada, aquela do SHA-1, né, SHA-1, que está quebrado desde 2006, que é o gerador de... Então, o gerador de números aleatórios é fraco e a qualidade... E tanto quanto a função de resumo criptográfico também tem que ser uma outra padronizada e segura. Gente, isso aí está no livro, como disse o Diego Aranha. Além do software, no processo de desenvolvimento, podemos citar a complexidade acentuada das 17 milhões de linhas de código, auditoria externa insuficiente. Segurança e corretude dos programas usados na urna baseia-se em confiar na boa-fé dos técnicos do TSE. Não estamos duvidando dessa boa-fé. Não é isso que a gente está falando. Mas não há razão para duvidar disso, mas isso fere boas práticas de segurança. Todo mundo sabe na Marinha. Não basta ser honesto, tem que provar que é honesto. Né? Formulação equivocada de modelo de atacante. Ou seja, você tem um cenário que você projeta o oponente, a equipe vermelha. Então, o projeto de mecanismo de segurança usado preocupa-se exageradamente com o atacante externo, ignora o risco do atacante interno, foca muito no que vem de fora, é cheio de lá, cheio de... Mas o técnico lá, ou então alguém que esteja, como disse o senhor, mexendo, manuseando as urnas na hora que está carregando, são 500 mil, tem que realmente terceirizar esse trabalho, está lá. Você pode colocar, sim, porque não uma coisa espúria. E outro ponto importante, ausência de exercício interno, dos usuários que não têm consciência disso, e falta de treinamento formal dos técnicos do TSE. Eu desconheço que isso faça qualquer treinamento na área de segurança. Em resumo, é isso. Pois não? Não, senhor? Comandante Danilo, a pergunta que não quer calar é por que os países, os partidos da oposição, e do PSDB, por exemplo, não adotam nenhuma ação jurídica dos tribunais do país para compelir o governo naquela situação e abusar desses temas. Obrigado. Obrigado. Muito oportuna a sua pergunta. Não, senhor mesmo? Dagnino, muito obrigado. O que acontece? Eu diria para você, quem toma essa iniciativa é, por exemplo, o professor Pedro Rezende, da Universidade de Brasília. Ele fez isso, ele entrou com, esqueci o nome técnico da jurídica, um documento lá na justiça para contestar esse tipo de situação. A gente observa o pessoal da indústria, da academia, mas do governo realmente eu não observo nenhum movimento. Aí já entraria uma situação mais filosófica, política, que eu preferiria me exibir aqui, que eu sou especialista em segurança da informação e não em política. Mas assim, como disse, há rumores assim, se eu posso dar minha opinião pessoal, sincera, eu acho que falta oposição no Brasil. Acho que seria algo nessa linha. Mas eu só me limito a falar isso porque eu como falei, sou estudioso de política, sou técnica em segurança da informação. Pois não. Posso dar um testemunho a respeito desse assunto? Pois não. O grupo de Eusébio Clube Militar entrou em contato com a equipe política
do Aécio Neves, e algum tempo atrás. Ele tentou levantar esses problemas todos, porque é um problema muito mais de ordem política do que de ordem técnica, esse problema do hotel. E a resposta, para nossa surpresa, foi de que eles não acreditavam que esse fosse um problema assim, sério, como está sendo apresentado, porque senão alguém já teria levantado o problema. Não é possível. Então, esta é o tipo de oposição que nós estamos tendo. Eu tenho a impressão que cabe mais a alguém que possa fazer uma manchete escandalosa, teria que ser um general, um brigadeiro, um almirante, um capitão de mais guerra que conheça do assunto. Possa fazer uma manchete escandalosa, porque é através do caminho político que isso pode ser resolvido. É inteiramente incrível que esse país submeta a esse tipo de questão. Posso, assim, tranquilamente escrever um artigo em Bolsa ali, não tem nenhum problema nisso, falando que eu falo aqui para vocês, porque isso é um testemunho técnico, né? Obrigado pela sua participação. Fechando, pois não, por favor, vamos participar. Como é seu nome? Eu quero corroborar o que o Mauro disse. Eu sou Coronel Globo, sou PhD em engenharia espacial, faço parte desse grupo que o Mauro falou. E nós levamos o Prunaso ao conhecimento da equipe do Aécio, e o Prunaso se comprometeu a formar uma equipe que pudesse ajudá-lo nessa tarefa. Ele, Prunaso, está trabalhando com o candidato a governador do Maranhão, que é opositor ao Lobão lá, ou seja, esse candidato sabe desses problemas e criou a sua proteção com aquele que eu acho que é um dos maiores especialistas nessa área no Brasil. Mas a equipe do Aécio mandou nos dizer que não tinha gente competente, não podia separar. O Prunaso se propôs a preparar uma equipe de 8 cidadãos para poder ajudar o PSDB nesse negócio. E finalmente, completamente descartado. Eles não acreditam que será possível fazer isso, eles não têm 8 pessoas para preparar, para se defender de um ataque cibernético desse tipo, e acham que é muito pouco improvável que alguém vá fazer urna por urna, quando na verdade nós sabemos que pode ser de uma maneira muito mais globalista. Então, nós estamos complementando o que disse o Mauro. Obrigado. Obrigado pela sua brilhante participação. Então, o senhor, colega Mauro. Pois não? Comandante Calhoso. Pois não, senhor. Minha pergunta é qualificada ignorante. Eu defendo essa ignorância porque ela tem um alcance muito maior. Eu estou interessado em saber se a sua urna é invulnerável ou não. Seu interesse é outro. Se você for fazer um roubo, uma fraude lá, volumosa ou bastante, para eleger um cara que não merece ser eleito, você vai deixar um rastro tão grande, maior do que a Via Láctea aí, que você vai ser apanhado. Eu não acredito que o cara possa ser discreto numa fraude dessa. Não acredito. Isso é questão exponencial. Você vai trabalhar com 64, 80 dígitos aí, e vai deixar um rastro visível que houve uma fraude. A força do cara só suspende esse resultado. Porque está provado que houve uma fraude. Esse é o ponto. E hoje, com a nossa número de primeira geração, volta totalmente independente da aspecto eletrônico. Não tem uma dupla checagem. E aí falta essa rastreabilidade e aplicabilidade. Né? A gente até faz as conclusões aqui, continua preocupante até hoje. Proteção adequada do golpe, possibilidade de prática do PD completo, e minimamente eficaz de software, né? Ou seja, tem a verificação 20% menor para a efetividade do software de votação. Esse é o ponto-chave, é a questão da total dependência do software. Pois não? Eu queria lembrar que a gente não pode esquecer da questão assim, daquele ataque bancário que era nos centavos, né? Que o pessoal ia lá e pegava só uns centavos, bem assim, discreto, né? Assim, aquele ataque do famoso do banco. A questão
tem medo de nada de país. E fralda também, percebeu, fez questão de ser sentado, lembra disso? Então, assim, o cara não vai com tanta sede, a boca que pode, né? Sei lá, 2 votozinhos em cada urna, né? Eu até discordo. Se pode ser feito via programa, você rouba do jeito que quer e não deixa vestígio. Também. Por isso eu acabou de dizer uma coisa. Eu queria aproveitar aqui. Deixa eu só curiosidade rapidinho, a gente termina. Basicamente, pode falar. Só queria que depois pudesse aproveitar para dar a resposta aqui ao comandante atrás de mim. Explicando, existe um artigo do YouTube em que uma universidade americana explicou detalhadamente como é que se pode fazer esse procedimento de introduzir, utilizando os cartões de memória, um software malicioso, pirata, por cima do software existente na urna, um software tipo cavalo de Troia, onde ele entra, ele opera maliciosamente da maneira que for necessário e depois se apaga, sem deixar qualquer rastro. Eu teria conhecimento desse filme, mas e a gente fala justamente esse ponto aqui, É da Universidade de Princeton. Isso mesmo, Universidade de Princeton. Que a gente fala, assim, de forma contundente, né? A ser propriedade anteriormente, essa fez aqui, proteção da regulação do sigilo de voto, possibilidade prática de escolha completa, barra disso aqui, e a ineficiência do software, e a verificação suficiente de nota da integridade de software de votação, essas 3 chamadas, gente, cai isso aqui. Elas são críticas para garantir o anonimato e a registração correta dos votos. Então, a gente defende de forma veemente aqui a reintrodução do voto impresso ou da segunda, preferencialmente da terceira geração, com um mecanismo simples de verificação da integridade dos resultados da eleição. O voto impresso distribui pelo software de todos os eleitores. Cada eleitor vira um auditor independente, que se torna responsável por conferir se seus votos foram devidamente verificados corretamente pelo eletrônico e desde a apuração posterior, desde que a apuração posterior seja realizada para verificar que o contrato dos votos impressos corresponde à totalização eletrônica parcial. Isso pode ser feito, inclusive, por amostragem, quem pode alegar. Isso vai demorar, sim, mas passa por amostragem, pelo menos. Pois não. Ela pode ser amostragem, como eu falei, de forma a não ter impacto na questão de divulgação dos resultados. E o voto impresso, gente, para fim de conferência plena anterior da sessão eleitoral. E não pode servir de comprovante no ambiente externo da sessão eleitoral, como determinar a legislação a respeito. A lei, por seu favor, é essa aqui, 12.34, de 29 de setembro de 2009, cujo artigo 5º foi removido por conta da observação do Lewandowski, dizendo que feria a Constituição por questão do sigilo. Pois não.